Boa noite, paz a todos, todas. Dependência emocional, um tema bem amplo, bem complexo. Certamente não conseguirei abordar todos os meandros, mas alguma coisa vamos buscar entender sobre isso, né? Só queria rapidamente me apresentar um pouquinho aqui. Esse é o meu site, que vocês podem encontrar alguns artigos, e entre eles eu queria indicar um que eu acho que vai abordar alguma coisa do que nós falarmos hoje aqui, um texto que fala sobre autocomiseração versus autocompaixão. E essa questão, né, da autocomiseração, que a gente gira em torno, né, das nossas dores, dos nossos males, da nossa falta de amor, e como que a autocompaixão vem por um outro ângulo, mas vocês leem lá que é um texto que vai ajudar também. Eu sou psicóloga clínica, como o pastor já falou, e terapeuta familiar e de casal. Atendo no Instituto Filéu de Psicologia, onde somos um grupo de sócios, e que no nosso instituto usualmente passam mais de 100 pessoas por semana, que nós temos tido o privilégio de atender e de ajudar pessoas a também encontrarem um significado e renovar suas relações, muitos casais, famílias. Temos então tido o privilégio de atender ali. Ali tem o nosso telefone. Irene do Brasil é outra associação que nós pertencemos. Eu digo nós porque é o Cláudio e eu que estamos também ali como docentes de cursos, vários cursos, e entre eles destacam-se dois especialmente, que são um de terapia familiar sistêmica para profissionais, psicólogos, psiquiatras e médicos de família, e tem o de aconselhamento pastoral familiar, que é para pastores e líderes de igreja que atendem famílias, atendem casais. Então, são dois cursos densos, bem consistentes, reconhecidos pelo MEC, inclusive, que estão afiliados, então, com a FLT, que tem que ter uma chancela, né, de uma faculdade, que é a Faculdade Luterana do Brasil, de Teologia aqui. Então, tem esses cursos. E tem outros cursos também para casais e tudo mais. E Cláudio e eu temos um ministério chamado Ministério Vida Melhor, que não é uma outra igreja. É apenas um ministério de cursos e palestras, workshops que a gente oferece na área da família, espiritualidade, restauração e liderança. Atendemos também vários pastores, com curso para pastores, e especialmente na área da família. Viajamos muito, até falando com o pastor, sentimos saudade da igreja em muitas vezes, né? Estamos mais ausentes do que gostaríamos, mas temos sido muito gratos também pelo que o Senhor tem nos aberto, né, diante de nós, os caminhos, as portas, e viajado por esse Brasil, e é uma bênção também poder servir o Senhor dessa forma, nesse formato. Bom, gente, vamos lá então no nosso tema, né? Será que somos todos dependentes emocionais? E colocamos ali o né, junto com dependentes, porque de alguma forma existem sempre, dentro de um viés sistêmico, a gente percebe que nunca uma pessoa é unicamente e isoladamente dependente de algo, e que ela tem ao redor dela codependentes que ajudam a dar manutenção a essa dependência. E nesse sentido, todos de alguma forma, quanto mais dependentes, mais também nós vamos encontrar um outro codependente, e às vezes a gente também acaba fazendo a roda aí circular na mesma direção. Mas será que somos todos realmente dependentes, codependentes? Ou será que a gente, de repente, adquiriu um martelo e acha que tudo é prego? Porque quem tem um martelo, tudo é prego, tudo se resolve dando pancada, né? Então, a gente sabe que as dependências, esse mês vamos ter 4 palestras falando de dependência. A semana passada foi na área sexual, e semana que vem será na dependência química, e a outra é na área da tecnologia, tão importante hoje em dia, né? Cada vez mais. Mas a gente vê que em cada uma das dependências, mesmo distintas e diferentes, será encontrado um componente da dependência emocional. Mesmo nas compulsões, sempre tem um componente emocional presente. Mas aqui hoje a gente vai tratar especificamente das relações, da dependência nas relações, certo?
As necessidades de afeto são todas realmente patológicas? Ou tem alguma necessidade de afeto que é legítima, dizendo assim, não, eu posso ter, essa aí está tudo bem, não preciso me desvencilhar dessa necessidade de afeto que eu tenho? Ou será que são todas patológicas? Ou a gente deveria treinar um jeito de lidar com as pessoas tão independentes que, para não doer, para não sofrer, então a gente fica tão independente que a gente não se liga mais com ninguém mesmo, né? Então eu vivo sozinho, eu me realizo sozinho, eu não tenho medo de ficar sozinho, eu não preciso de ninguém, para nada eu me basto. Será que isso seria chegar num ponto de saúde emocional? Vamos tentar entender esse lado. Vamos primeiro entender o que é esse laço emocional saudável. Há um laço emocional saudável, que é um vínculo saudável. Certamente há. Vamos entender isso. A relação com outras pessoas é importante e é necessária. Nós não podemos dizer assim, eu vou, para evidenciar uma saúde emocional, eu não preciso mais de ninguém. Não, isso talvez demonstre que você é mais dependente emocional do que você pensa. Né? Quando eu tenho medo de me relacionar, não, mas eu não tenho medo, eu me basto, eu sigo, posso viajar sozinho, posso passar férias sozinho, eu posso passar minha vida sozinho, ter meu dinheiro, eu não preciso ter um cônjuge fixo, não preciso casar, eu posso viver sozinho. Né? Mas o fato é que nós precisamos também de pessoas, nós necessitamos de pessoas. Deus fez assim, não é? Deus nos criou. Se não tivesse que ser assim, o Adão poderia ter ficado sozinho lá, não é? Mas de toda a criação que Deus fez, um detalhe da criação, ele ao observar todos os detalhes, ele olhou e viu um detalhe e disse, isso não é bom. Não é bom que o homem fique só. E ele criou a Execnegdo. Essa é uma outra palestra que um outro dia a gente pode falar sobre isso. Né, que é essa companheira sem a qual não poderia ser humano na sua totalidade. Porque os outros eram animais e não eram humanos, e reconhecer um outro igual, que também era humano, e na forma feminina, isso trouxe uma outra vivência para o Adão naquele paraíso, e fazia parte do paraíso. Então, Deus achou que a gente precisava, sim, ter alguém e não ficarmos só. Não é bom que estejamos só. O ser humano é um ser em relação. Nós existimos e nós nos constituímos em relação, né? Constituímos, inclusive, a nossa identidade na relação familiar e social. É ali que nós vamos construindo, vamos reconhecendo quem nós somos, vamos reconhecendo nossos dons, nossos talentos. É também pelo olhar do outro. No primeiro contexto, a nossa família, que é o nosso primeiro laboratório social, é onde nós vamos começar a perceber quem nós somos, o que fazemos bem, o que não fazemos tão bem. E a forma como essa voz externa que vem pelos nossos pais, pela nossa família, nossos avós e nossos irmãos, muitas vezes nós começamos ali mesmo a reprimir alguma essência nossa, algum talento que porventura poderíamos ter desenvolvido se aquela voz desqualificatória não tivesse falado tão alto e tão gritado a ponto de me convencer que eu não poderia ir por esse caminho. Mas nós nos constituímos lá na família e na sociedade. A codependência emocional ou afetiva faz parte do nosso desenvolvimento, né? Do desenvolvimento humano em nosso estado mais imaturo. E conforme nós evoluímos, nós vamos em busca de nossa independência, sendo um processo natural. E assim, esse é o grande objetivo, inclusive, da educação dos filhos. A educação dos filhos não tem como objetivo, eu vou desenvolver meu filho que seja médico, ou seja professor, ou seja que área for, um pastor, um missionário, um padre. O objetivo não é criar nosso filho para direcionar ele a uma profissão de acordo com o que nós queremos e de acordo com o que nós queremos nos realizar e nós não conseguimos em outro momento e depositamos nisso os nossos filhos. Não, o objetivo justamente é levá-los à independência afetiva, financeira também, né? Que eles possam caminhar pelas próprias pernas, pagarem as suas contas, mas que eles possam seguir independentes afetivamente no sentido saudável. Significa que
eles possam fazer as suas escolhas e se responsabilizar por elas na vida. E esse é o grande objetivo da paternidade, da maternidade, da parentalidade. Aí que começam as questões todas, que nem todos os pais são tão habilidosos ao ponto de saberem com destreza conduzir esses filhos para que essa independência afetiva aconteça. Especialmente quando os pais têm muitas penúrias, muitas lacunas de afeto, eles próprios, e depositam no filho uma expectativa para que venham a preencher essa lacuna afetiva dentro de si. E filhos recebem um lugar na vida que os pais lhes dão e seguem muitas vezes muito fiéis a essa tarefa recebida, como se fosse um mandato para a vida toda. E muitos de nós crescemos com mandatos herdados da nossa família de origem, que os nossos pais nos deram em algum momento, de uma forma, numa dinâmica inconsciente na maioria das vezes, às vezes escancaradamente verbalizado, e aquilo a gente vai carregando com muita fidelidade ao longo da vida. Igual aquela criança que ouviu dos pais que você não vale nada. Você não vai dar nada na vida. Você não vai dar nada na vida. E de repente já está com 30 anos, 40 anos e realmente aquele indivíduo não dá nada na vida. Não dá certo na vida. E ele está preso a esse mandato. É como se tivesse sido lançada uma ordenança, esse é o seu caminho. E aí muitas vezes pais ainda que fazem isso arrogantemente olham, viu, sabia, eu já vi lá, menininho pequenininho, eu já vi que isso não ia dar nada certo. E não consegue reconhecer que foram eles mesmos que ajudaram a desenvolver esse indivíduo que não dá nada na vida. E talvez os nossos pais nunca reconheçam os erros. E como é que a gente faz para seguir sem estarmos tão fiéis a esses mandatos emocionais e afetivos? Mas é um processo natural. A dependência no primeiro momento é muito importante. No nosso estágio imaturo, o bebê humano morre se não tiver uma dependência emocional e tudo mais em relação aos pais. E os pais entram com todo o suporte necessário. Mas gradativamente é necessário fazer esse desvinculamento, e nem sempre os pais têm sabedoria para fazer isso. Às vezes se agarram muito aos filhos, e aquele processo de deixar pai e mãe quando chega na vida adulta para se casar, não ocorre nunca. Mesmo que se mude para outra casa, geograficamente, mas não sai nunca desse laço afetivo, né, negativo. As necessidades inerentes ao ser humano. Nós temos necessidades, é fato, nós temos necessidade de amor. Não podemos dizer assim, não preciso mais de amor, então eu estou curado da dependência emocional. Não, isso não vai acontecer. É algo que nós precisamos, faz parte, é inerente. Graça, nós precisamos da graça. Nós precisamos da graça de Deus, mas nós precisamos também da graça um do outro. Precisamos da graça do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais. Nós precisamos de afeto. Todos nós precisamos para sermos saudáveis. Vínculo, nós precisamos desenvolver vínculos. Aceitação. Somos carentes de aceitação. É uma necessidade básica. Nós precisamos ser aceitos de alguma forma. Certamente não seremos por todas as pessoas, mas de alguém a gente precisa entender-se aceito. A solidariedade é uma necessidade que temos. A validação. Nós não podemos ficar insanamente dependentes da validação, porque às vezes não seremos validados e precisamos caminhar maduros e suficientemente fortes para podermos caminhar em frente, mesmo quando não temos a validação de alguém. Mas em algum lugar, como a gente carece ser validado de alguma forma. O cuidado, o respeito, todos precisamos do respeito. O acolhimento é básico para a vida. E como é importante a gente ver nas Escrituras essa orientação do uns aos outros. Amem-se uns aos outros, cuidem-se uns aos outros, tenham uns aos outros um outro superior a você mesmo. Esse uns aos outros está na igreja o tempo inteiro, porque Deus nos criou com essas necessidades.
O reconhecimento é uma necessidade. Não devemos buscar o reconhecimento. É fato. Quando as Escrituras dizem, não façam para obter reconhecimento, é fato, é uma orientação bíblica. Mas e aí? Parece uma pegadinha de Deus, né? Deus colocou dentro de nós a necessidade do reconhecimento, mas ao mesmo tempo não é para buscar por Ele. É porque Ele colocou já o suprimento desse reconhecimento uns aos outros. Se todos nós obedecermos, ninguém terá falta. Todo mundo será reconhecido e amado. A cooperação também é coisa do corpo, coisa do grupo, né? Dos membros funcionando. A generosidade é uma carência. Solicitude, temos pessoas que sejam solícitas umas às outras. A empatia é outra necessidade básica. O carinho e a ternura. Todas essas necessidades estão dentro de nós como uma carência. E eu imagino que quando Deus viu Adão sozinho lá no Éden, Ele olhou que ele precisaria ter alguém junto dele onde pudesse fazer trocas afetivas, onde todas essas necessidades humanas estivessem presentes, ele tivesse isso na relação um com o outro. Isso é muito especial na relação conjugal. E esses valores, infelizmente, estão cada vez mais enfraquecidos quando a gente coloca a ideia de que a gente, dentro de uma sociedade consumista, a gente não se relaciona com as pessoas, a gente usa as pessoas, a gente consome as pessoas, se consome tudo, inclusive pessoas, inclusive sexo, e se descarta logo em seguida. E aí todas essas necessidades vão ficando cada vez mais vazias, sem serem atendidas, e as pessoas vão ficando cada vez mais vazias e mais carentes. Uma sociedade que parece que está cada vez mais resolvida, na verdade está cada vez mais vazia e mais carente de amor e de tudo mais. Então essas necessidades, elas são inerentes ao humano e por si só não caracterizam a codependência emocional patológica. São até mesmo indispensáveis para o desenvolvimento humano satisfatório. Então, não é porque eu necessito de carinho e de amor que eu sou um dependente emocional. Só para a gente trazer isso como uma base. As necessidades básicas de afeto humanizam as relações. Então, não vamos nos relacionar como máquinas, porque temos algo que nos vincula, que é do respeito, do amor, da solidariedade, da cooperação, e que tudo isso humaniza a relação. E elas, então, humanizadas, as relações humanizadas protegem justamente do isolamento e do individualismo, onde nos sentirmos vinculados e amados, e também protegem de abusos e de relações objetais, porque quando não tem mais empatia, os abusos acontecem. E onde não há vínculo, onde não há solidariedade, onde não há casamento de verdade, casamento no sentido do vínculo, as relações objetais se estabelecem e a dependência emocional é favorecida, inclusive. O suprimento das necessidades ocorre na reciprocidade, que é na interação, justamente na troca, e pelo amor mútuo. E tem esse texto lindo das Escrituras, e tem outros mais que dizem a mesma coisa, mas João 15, 12 diz isso de uma forma resumida. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Esse, inclusive, é um dos mandamentos, um dos principais mandamentos, que Jesus resumiu todos os mandamentos em atitudes de amor, unicamente a Ele e uns aos outros, basicamente é o amor. E é mútuo. Não é um que tem que amar e o outro não, um tem a tarefa e o outro não tem a tarefa, um tem a função e o outro não tem a função. Em todas as relações, nós todos somos convocados a amar. E amar não é qualquer amor, não. É um amor como Cristo nos amou. É um amor, é uma entrega, é uma doação que vai além, inclusive, do que está dentro de mim como carência. E ali já há provisão. Nesse estímulo do amor mútuo tem essa provisão de amor, de graça, de afeto, de vínculo, acolhimento, empatia, carinho e ternura. Mas também tem a submissão mútua, que
também gera o suprimento de várias necessidades na reciprocidade, né? Tem um texto que também resume isso, podemos ver esse conceito nas Escrituras em vários momentos, mas aqui também diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, Efésios 5:21, e aqui de novo a gente vê que isso não é função de um e não é função de outro, isso aqui é uma função, uma tarefa de todos, porque basicamente vai trazer a provisão da aceitação, da validação, do respeito, onde é possível desenvolver a fala assertiva, uma escuta empática e o reconhecimento. Não entendendo a submissão de uma forma de subjugação, mas de submissão no sentido de que eu estou diante de outra pessoa que merece respeito. E eu não tenho direito de pisar nela de qualquer forma. Eu tenho a responsabilidade de escutar o seu coração, de escutar as suas opiniões, escutar os seus sentimentos. E para isso eu preciso abrir a minha escuta, que deve ser empática. E a minha fala deve ser assertiva, onde eu posso dizer dos meus sentimentos, posso dizer dos meus pensamentos e opiniões, mas sem o direito de atropelar o outro fazendo isso. E isso gera-se numa atitude de submissão. E eu coloquei esses 2 passinhos ali caminhando, porque não é uma atitude reativa apenas, passiva, mas é uma atitude proativa, onde que eu vou em direção ao outro com essa postura, me relaciono com o outro com essa postura, e não importa quem, se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um jovem, se é um adulto, um idoso, eu devo desenvolver essa postura, e aí vamos ter esse suprimento dessas necessidades de respeito. Mas também tem o serviço mútuo, que é uma outra forma de nós termos o suprimento das nossas necessidades. E aí, de novo, né, Gálatas 5, 13 e 15 resume isso de uma forma linda, que diz: servir-vos uns aos outros pelo amor. E como isso é necessário na nossa convivência familiar, onde nós podemos nos prover justamente a provisão da solidariedade, da cooperação, da solitude e da generosidade. Então, estou trazendo esse embasamento desse laço emocional saudável para a gente criar essa ideia, em primeiro lugar, de que nem toda a necessidade de amor, de vínculo, de afeto é uma patologia, não é uma dependência patológica da interação, mas faz parte da nossa vida. E é uma responsabilidade nós desenvolvermos isso nas nossas relações familiares, sociais, em ambiente com os filhos, com o cônjuge, no ambiente laboral, lá no trabalho onde estamos, na escola onde estudamos, em qualquer lugar. Nós vamos desenvolvendo isso, isso faz parte do laço emocional saudável. Dizer que para sermos felizes devemos desenvolver uma independência afetiva a tal ponto de não precisarmos mais de outra pessoa é migrar para a falta de vínculos e para a vivência de relações descartáveis. Porque aí nós vamos migrando e vamos nos desvinculando e vamos ficando perdidos, na verdade, cada vez mais perdidos, e vamos nos desumanizando, que é justamente a proposta contrária do que Deus intencionou ao criar a Eva. Que na humanização nós precisamos do outro, sim. Nós precisamos trocas afetivas, interação. Mas então, onde é que está o problema da dependência? Se tem um lado saudável, obviamente. Onde estaria, então, o problema da codependência emocional? A codependência emocional, a gente poderia definir como um padrão crônico de demandas afetivas. E são demandas que buscam ser atendidas através de relacionamentos interpessoais caracterizados por um apego patológico. É um apego que excede o saudável. É aqueles pais justamente que criam os filhos e quando chegam na fase adulta eles não conseguem sair da casa dos pais. Eles têm uma função ali, porque o dia que sair talvez aquela mãe vai entrar em depressão profunda e nenhum filho vai querer carregar isso nas costas, então é melhor ficar
na casa, atendendo à afeição da mãe, do que de repente se casar com uma outra mulher. Isso poderá ser interpretado como uma traição afetiva. E é um exemplo, existem muitos outros. É um apego patológico. Também uma inabilidade de manter e nutrir relacionamentos saudáveis com outros e consigo mesmo. Sempre é um relacionamento opressor, ou de traição, ou de ciúme, ou de inveja. Os relacionamentos são pautados ou por abusos, ou por assédios, por dependências em que trazem uma distorção na forma de se relacionar. É uma inabilidade de manter, então, e nutrir relacionamentos saudáveis. E que resultam em relacionamentos difíceis, muito complicados, desgastados, debilitados ou mesmo destrutivos. Relacionamentos tóxicos. Vai dando a impressão de que se eu continuar aqui eu vou morrer. Eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui. E essa inabilidade, tenta-se até para uma conversa, mas as conversas só migram para brigas e não consegue se resolver nunca nada, não há escuta. Então, resumidamente, poderia-se dizer que é uma dependência patológica interpessoal. Basicamente, seria isso. E pode gerar sérios prejuízos à saúde e reverberar em todas as áreas da nossa vida e alcançar os mais variados contextos onde nós estamos. E se trocar de pessoas com quem se relaciona, por exemplo, mesmo casais que se divorciam, acabam repetindo os mesmos padrões em próximos relacionamentos. Como já alguém disse, que aquilo que você não resolve no seu relacionamento aqui, você terá que resolver no próximo. A mesma coisa. Porque o seu conteúdo interno vai lhe conectar com outras pessoas muito parecidas com as quais você já está conectado aqui, porque é justamente disso que é a nossa dependência. O tamanho do buraco aqui é sempre preenchido por algo que a gente entende lá fora que tem essa mesma medida na codependência. E você vai encontrar a mesma coisa. A hora que você reorganiza aqui tudo, talvez não precise mais da mesma pessoa, né? E a gente pode seguir melhor. Aqui tem uma figura, né, que diz: sou tão você que sinto falta de mim mesmo. Porque busca se misturar tanto com o outro e precisa tanto do outro, do olhar do outro, do abraço do outro, o tempo inteiro da presença do outro, que vai se misturando de tal forma no outro que vai perdendo a sua própria identidade, inclusive. E interessante porque sempre tem um outro que aceita o dependente, na mesma medida. Se você precisa de um salvador, de alguém que te salve, certamente tem um outro precisando ser o herói. É uma necessidade, uma dependência afetiva do outro. E aí duas pessoas podem, de repente, se unir ao matrimônio, um precisando do outro que salve e o outro precisando achar uma donzela a ser salva. E agora os dois já estão dentro do casamento, ela já está salva e ele não tem mais quem salvar. E aí como é que faz com as necessidades de ser um salvador? Ou vai para outra, achar uma outra para ser salva, ou de repente ele se transforma no próprio monstro dela, para que ele possa fazer essa dobradinha, né? Salvador e monstro, salvador e monstro, salvador e monstro. E aí se mantém esse relacionamento doentio pela vida inteira, né? Ela precisando ser salva e ele precisando então subjugar para depois em seguida salvar. Triste, né? Muito triste. Principais características da dependência emocional. A codependência emocional é caracterizada por relações básicas da idealização, muita idealização, submissão, fobia pela rejeição do outro e pânico pelo abandono. Isso está na essência da dependência emocional. Mesmo que não é verbalizado, mas é uma sensação constante. E veja bem que são relações baseadas. Não é só de uma pessoa só. Então, se nós temos uma relação baseada em idealizações, as pessoas estão envolvidas nessa relação, não há uma pessoa apenas. Relações de submissão. Para ter uma relação de submissão, há necessário também que esteja um subjugador. E aí dá a dependência e a coparticipação nessa dependência. A fobia da rejeição, precisa ter alguém ameaçando para ter essa fobia aí.
não tem esse sarar de descansar, eu me sinto amado e acolhido, não tenho mais medo de ser rejeitado, não, continua fomentando essa relação, ela favorece para que essa fobia permaneça ali, da mesma forma o pânico pelo abandono. O codependente emocional, para ter alguém próximo a ele que o proteja, é capaz de suportar abusos, maus tratos, violências, desprezos, desinteresses e até humilhações. Suporta simplesmente pelo fato de manter alguém próximo que proteja. E é interessante que sempre vai achar alguém que faça esse jogo funcionar. O codependente emocional pode apresentar algumas características ainda. Cuidados excessivos com o outro. Muito solícito, muito subserviente ao outro. Autoestima baixa ou narcísica. Não é uma autoestima saudável. Ou é muito baixa, ou é narcísica ao ponto de se sentir muito engrandecido. E o narcisista, ele tem um padrão de impor a sua dependência e codependência. Ele encanta muito, é um super encantador. Ele vai chamar a atenção por isso, vai colocar nas alturas, e aí tem toda essa idealização nessas subjugações. E em segundo ponto, ele vai desqualificar, e desqualifica muito, com palavras muito ferinas, pode chegar a dizer: desde que eu estou com você, a minha vida só deu para trás, você só me dá azar, e coloca a pessoa para baixo. E aí no terceiro momento vem o descarte. Mas quando vem o descarte, o outro implora, não, e etc. Ou a pessoa faz algo muito terrível, o outro faz algo terrível, e aí pede perdão de novo e começa tudo de novo. Encanta, desqualifica e cospe em cima de novo, quer cuspir fora e volta tudo de novo. Em relações muito abusivas, isso é um ciclo vicioso. Repressão das emoções, onde as emoções ficam muito reprimidas, não podem ser verbalizadas, não podem ser colocadas para fora. Aliás, não podem nem ser sentidas. Às vezes, assim, isso que você está sentindo não pode. Você não podia estar sentindo isso. Mas tá, então não pode falar sobre isso. Controle compulsivo do outro. Mães narcisistas fazem muito isso. Mães narcisistas escolhem os seus filhos para que eles cumpram com funções de engrandecê-la, de fazer as vontades dela, os desejos, e faz isso por meio de muitas manipulações. Mães podem ser muito aglutinadoras, e as mães narcisistas são tóxicas para os seus filhos, especialmente para um ou outro dos filhos. Ela seleciona para aglutinar mais do que todos. Escolhe como se fosse o depositário de todas as suas negatividades ali. E a criança, ela acaba fazendo esse contraponto também, porque ela, quando é criança, não tem muita força psíquica para se contrapor aquilo, e acaba entrando nesse jogo maquiavélico da mãe narcisista, e se não houver um tratamento ao longo da vida, pode ter um prejuízo grave na sua vida madura. Um ciúme doentio, muita insegurança, muita insegurança. Por detrás de um ciumento patológico, muitas vezes existe também alguém que faça esse jogo. Então, sempre semeando muitas dúvidas, muitas desconfianças. Sabe, aquele que deixa os passos, os rastros das desconfianças no celular, nos telefones, nos computadores, nos olhares quando vão na rua, como olham as outras pessoas, e o outro vai fomentando um ciúme cada vez mais doentio. A negação da existência dos problemas ou de sua gravidade. Você não vai negando, isso não é tão grave assim. Não é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu é que estou enxergando o outro meio malévolo demais. Eu acho que é coisa da minha cabeça. E vai negando. Os problemas não existem, só estão na tua cabeça. Não é um problema de verdade. E o problema está gravíssimo, mas não é, na verdade. Muita negação. Uma comunicação disfuncional. Vive oscilando entre o céu e o inferno. Ora se torna vítima,
ora age como um algoz. Você nunca sabe exatamente com quem está lidando, quando, em qual momento. Porque em algum momento pode ser uma pessoa muito pacífica e sem energia nenhuma, a vítima de tudo, e aí você se torna um algoz, e daí de repente se torna um leão, um monstro dentro de casa, e você não sabe de onde que surgiu isso. Então oscila muito. Sensação de desconforto e desamparo quando está sozinho, a pessoa vai sentindo um desamparo, quando está sozinho, não consegue ficar sozinho, não é aquela ideia de, eu estou sozinho no meu sofá e vendo um seriado e é uma liberdade que eu estou usufruindo hoje. Não, é realmente uma angústia, porque se sente sozinho e desamparado nesse lugar. E acredita que depende do outro para ser feliz. Eu preciso realmente do outro para ser feliz. E as dificuldades sexuais também são inúmeras. Usa o sexo como instrumento de controle e de manipulação. E atualmente, com toda essa indústria pornográfica, essa é uma doutrinação que se faz de manipulação, de subjugação do outro, e nós vamos formatando novos indivíduos na sociedade através da pornografia. Isso seria uma outra palestra muito mais profunda, talvez o Dr. Guilherme tenha falado. Envolvimento com pessoas muito complicadas. Sabe aquela pessoa que a gente diz assim, tem dor de dedo podre para escolher outra pessoa? Porque também tem muita fruta podre, né? Então, dedo podre com fruta podre, tudo vai se achando, né? Uma coisa vai se retroalimentando aí. Então, escolhe parceiros indisponíveis, parceiros indecisos, agressivos, distantes, que sugam e pouco doam, irresponsáveis, que têm um caráter duvidoso, que também apresentam padrões de dependência, ou de álcool, de outras drogas, de jogos. Então, encontra realmente o complemento adequado para a sua dependência, né? A dependência e o codependente aí. Alguns paradigmas culturais que eu queria apontar para a gente perceber como que dentro da nossa cultura nós temos paradigmas que favorecem, ao invés de nos ajudarmos a sair da dependência, acabam ajudando. Em primeiro lugar, as idealizações da paixão consideradas amor. Então, aquele casal que está vendo outro ideal, você vai me fazer feliz para sempre. É engraçado que sempre tem o outro que acredita nisso. Nunca vou fazer você chorar. Sempre tem quem acredita nisso. Eu vou fazer você feliz. Os seus pais lhe tratam mal, mas eu nunca vou lhe tratar mal. E vem muitas promessas de felicidade. No primeiro momento da paixão, é muito natural que existam idealizações. E é aí que começa o casal a se conectar. Porque se não tivesse o componente da idealização, talvez ninguém se casaria. Se vêssemos realmente a realidade do outro na sua inteireza, talvez a gente daria um pé para trás, né? Porque esse real a gente vai conhecer na convivência depois, né? Os defeitos mais profundos um do outro, as manias, etc. Mas a gente tende a achar culturalmente que essas idealizações da fase da paixão é que são amor. E é justamente um engano, porque isso é só a paixão. O amor ainda nem nasceu. O amor ele se dá quando a gente conhece outro real, e aí decide amar o outro real mesmo, e aí é uma outra história, uma história de amor realmente profunda. Mas achando que as idealizações são amor, o casal, quando as idealizações acabam, quando a paixão acaba, tende a achar que o amor acabou. E a gente, então, não tem mais por que ficar juntos. Se o amor acabou, então não precisa mais ficar juntos, né? Cuidado, porque as expectativas do outro ideal trará inúmeras frustrações e favorecem a codependência emocional também. Outro paradigma que é ao encontrar a pessoa certa, nós seremos felizes para sempre, do Contos de Fada, né? Pessoa certa. E muitas vezes nós cristãos temos essa ideia de que se nós encontrarmos a pessoa certa que Deus moldou para mim, então eu serei feliz. Nós estaremos dentro da vontade do Senhor e nós nunca teremos conflitos e nunca teremos brigas e nunca será tudo lindo e maravilhoso. Na primeira briga, eu acho que não entendi bem a voz de Deus, né? Eu acho que não entendi bem a voz de Deus. E a gente acha que nós nos enganamos na nossa escolha. A verdade, não existe esse felizes para sempre a partir do casamento, né? Porque a ideia de que
nós entramos um casal solteiro que entra dentro de uma cerimônia de casamento solteiro, ela não sai de fato casada, sai casando. E esse casando vai durar a vida inteira. Por que vai durar a vida inteira? Porque casamento é vínculo, e vínculo não nasce simplesmente porque você botou uma aliança no dedo, ou assinou um registro no cartório. Tudo isso faz parte de um rito de passagem que muda o seu status civil, de solteiro para casado. Mas a ideia do vínculo do casamento é algo formado e construído na convivência continuamente, e nós vamos mudando e vamos nos casando, vamos envelhecendo e vamos nos casando, vamos mudando os sonhos e vamos nos vinculando mais e mais. É uma tarefa maravilhosa. Cuidado para quem está dentro desse paradigma, porque a pessoa certa geralmente será o espelho codependente da dependência afetiva de alguém. Essa pessoa certa eu coloquei entre aspas, porque é aquele encaixe perfeito, sabe? Aquele buraco dependente, tem alguém que preenche aquilo ali, e não necessariamente é saudável. Também as metáforas da complementação para a vida 2. Todos nós conhecemos, né, a linda música, né, a metade das laranjas, né, e etc, etc, etc. Não vou me aventurar a cantar aqui. Ou talvez da tampa da panela, né? Essa aqui é a tampa da minha panela, o par do meu sapato, e essas metáforas para a vida 2, né? Como se fosse sempre achar exatamente o complemento. E se você descobre depois do casamento que aquela tampa não cabe na sua panela, o que você vai fazer? Vai jogar fora e buscar outra e nunca vai achar a tampa certa? Ou então vai marretear a tampa até que ela se encaixe, né? E vai marretear a vida inteira porque nunca vai se encaixar, porque essa metáfora não cabe para a nossa vida 2. Somos duas pessoas inteiras que vamos nos relacionar. Cuidado, o dependente emocional, ao encontrar um codependente na medida de sua codependência, terá encontrado o seu complemento. Então, se buscamos a metade no outro, aquilo que me falta aqui, o outro tem que ter, então eu vou buscar exatamente o que me falta no outro, e isso pode ser uma armadilha para quem busca sarar-se de dependências afetivas disfuncionais, né? A unidade entendida como fusão também é um paradigma cultural. A gente entende que ser um é estar fusionado, né? Então eu achei essa figura aqui, né, do casal indo para a terapia. E a terapeuta diz, à primeira vista me parece que lhes falta espaço próprio, né? Está na cara que tem alguma coisa ali, né? Ou seja, como é que é caminhar assim, uma camisa? É uma camisa de força, né? Não tem como. Então, trazendo a ideia de que nós podemos voar juntos sim, mas não amarrados, porque senão vamos ter um problema, né? Vamos nos atacar e ferir, porque queremos voar. Vamos voar juntos, mas vamos voar dentro do ritmo de cada um e vamos juntos respeitando aqui, né? É um enredo tragicômico, na verdade. Se um sente frio, o outro coloca o casaco. Se um espirra, o outro assou o nariz. É tão fusionado esse negócio. Só que sempre é uma armadilha, porque para haver a fusão, geralmente, como nós somos seres humanos e não somos coisa, não somos massa de modelar, que simplesmente a gente se amodela e cria uma nova, uma terceira, a gente é gente e a gente é pessoa, um diferente do outro. Geralmente, para haver fusão, uma pessoa tem que morrer na relação, para aparecer só uma. E esse é o grande problema desse entendimento de que unidade é fusão. Cuidado, relacionamentos fusionados desfavorecem a diferenciação e favorecem a codependência emocional. Hierarquias relacionais. Tem hierarquias para a família, que são saudáveis, e para o trabalho também. Por exemplo, pais como adultos responsáveis na família. É uma hierarquia saudável. Espera-se que os pais sejam os adultos e que saibam colocar isso na família de uma forma que os filhos fiquem seguros. Também no trabalho, tem o presidente ou o líder, seja lá o CEO da empresa, que tem a sua equipe de trabalho e que tem uma liderança ali. No entanto, dificuldades vão surgir se nós tentamos impor as mesmas hierarquias para o casamento. Aí nós vamos ter problemas. Por quê? Porque quando se estabelece que um coordena, um dos dois manda, e outro segue e obedece, podem ocorrer papéis distorcidos de pai, mãe, filho, filha, de chefe, funcionário para a vida conjugal.
Que aí um vira o chefe do outro, ou vira o pai do outro, né? Quando se diz assim, dentro de muitos casais, diz assim, eu não gosto dessa coisa de prestar contas para o meu cônjuge, né? Seja o homem falando da mulher do homem, não gosto. É realmente, contas só se presta quando você é filho para o seu pai e para a sua mãe, ou para o seu chefe. Para o seu marido, para a sua esposa, você não presta contas. É uma outra dinâmica. Você escolhe generosamente contar de si para o outro. É diferente, é muito diferente. Que lembra, é uma vinculação, uma troca, onde você está se casando com o outro. Eu escolho contar de mim para o amor da minha vida. É uma outra dinâmica. Mas não porque ele é meu chefe, ou eu sou chefe dele. Não é essa dinâmica. Então, quando nós colocamos essas hierarquias relacionais, nós podemos ter problemas. Cuidado. A hierarquia relacional desfavorece a parceria conjugal e favorece a codependência emocional. Porque quando um fica subalterno do outro, um dos cônjuges trata o outro como se fosse pai ou mãe, nós vamos ter uma perda significativa ali daquele que se coloca no papel do filho numa relação conjugal ou filha. As polarizações entre razão e emoção também é um paradigma cultural. Por quê? É a razão dizendo, fica quietinho aí, eu decido, você só toma decisões erradas, né? Sempre a supremacia da razão. Isso vem lá muito antes de Cristo, quando se dizia que a razão é superior à emoção. Já os filósofos nos trouxeram essa ideia. Então, sempre essa ideia de que quem sente mais, quem tem mais coração, vale menos na relação. Né? Ou então quem tem a habilidade de raciocínio maior, que pensa mais, vale mais. Então nós vamos ter problemas aí também nessas questões de dependência. Cuidado, porque considerar que apenas uma condição é possível e que se tem que buscar no outra parte que falta, seja razão ou emoção, favorece a codependência. Se eu acreditar que eu sou só coração, eu preciso de alguém para pensar por mim. Eu preciso de alguém objetivo para me apontar o caminho, porque eu choro por tudo, eu sou muito emocional e tal. Agora, se eu acho que eu sou só razão, eu preciso procurar meu coração fora de mim, no outro. E isso pode gerar muitas dependências emocionais. A verdade é que o equilíbrio psíquico se estabelece na integração entre razão e emoção, dentro de cada pessoa. Tanto homens como mulheres têm capacidade de pensar e de sentir. Se você, homem, ouviu na sua vida que homem não chora, te contaram uma mentira. Porque homem chora, e chora bonito, e é legal, não tem nada de errado. E também, se disseram para você, mulher, que você não tem razão, também te contaram uma mentira. Que mulher tem razão também. Mulher tem razão, tem emoção, e homem tem razão e tem emoção. E esse equilíbrio acontece aqui, dentro de nós. Não é fora que temos que procurar um complemento racional ou emocional. Muitas dependências emocionais surgem por conta desse entendimento. Outro paradigma cultural, as rotulações psiquiátricas, que elas podem gerar dentro de nós uma camisa de força, grudam em nós, né? E o problema da dependência emocional é tratada no indivíduo, apenas no indivíduo. Ele que é um descompensado, um desestabilizado, e ocorre uma biologização, uma medicalização das emoções. E o cuidado aqui é justamente isso, porque a medicação atuará neuroquimicamente como apoio aos sintomas físicos. Só vai atuar no teu fisiológico, não atuará nos apegos disfuncionais das relações dependentes. Por isso que é importante a psicoterapia. Então, em alguns casos, sim, a medicação pode entrar e deve entrar, mas deve ser feita uma avaliação muito minuciosa, com um profissional adequado. Não vai procurar um médico de joelho para tratar do teu psiquismo. Ele pode entender muito bem do teu joelho, mas pode entender muito pouco da sua área mental. Então procure um médico adequado para isso. Mas só tomar remédio não vai resolver o problema relacional. As nossas dependências emocionais não vão ser tratadas com remédio, porque não se compra em farmácia um novo relacionamento, uma nova forma de se relacionar com o outro. Eu não compro isso em farmácia, nem em mercado, nem em lugar nenhum.
Eu não compro também em farmácia uma visão de mundo nova, isso não se compra lá. Eu vou tratar algo neuroquimicamente, com alguma medicação, que vai talvez trazer uma estabilidade neuroquímica. É possível, em alguns momentos, é importante para favorecer, inclusive, a psicoterapia. Mas sem a psicoterapia vai ficar um tratamento capenga aí pelo caminho, né? Sem desmerecer nenhum profissional, mas precisamos trabalhar de uma forma multidisciplinar. A base estrutural da codependência emocional. Tem uma base estrutural aqui, sim, que é esse apego disfuncional ao comportamento parental ou de pessoas significativas ao longo do desenvolvimento, que se atualiza em relacionamentos atuais e em contextos diversos. Basicamente é isso. Se a gente pudesse condensar a ideia da codependência, onde que está a base estrutural disso, é aqui. É esse apego disfuncional que vai se construindo ao longo da vida, é esse comportamento parental, né, com os nossos pais, e que vai se atualizando. Muitas vezes a gente acha que para nós tratarmos da dependência emocional, nós precisamos entender o que nos aconteceu lá no berço, lá na barriga da nossa mãe, como fomos aceitos, acolhidos. Isso tudo é importante para a gente conhecer nossa história e entender por que o que sentimos hoje foi construído de que forma. Mas lá atrás não tem mais como mexer, não dá para mais mudar nada. Aquilo lá atrás virou fato histórico na nossa vida. Não tem como mudar aquilo lá. Mas quando nós começarmos a observar como que o que nos aconteceu ao longo da história se atualiza aqui, no aqui e agora, na relação com o cônjuge, na relação com os nossos filhos do aqui e agora, com os nossos pais do aqui e agora, com o nosso chefe, com o nosso professor, com o nosso pastor e tudo mais, aí sim nós podemos trabalhar muita coisa. É aqui que a gente tem o nosso principal material de trabalho. E essas atualizações acontecem em vários contextos, né? Pode ser entre pais e filhos, irmãos, marido e mulher, amigos. Há muita codependência emocional entre amizades. Professores e alunos, líderes e liderados, pastores e membros, colegas de trabalho e ministério, vários contextos isso pode se atualizar. A gente pode reencontrar o nosso pai da infância, de repente, num professor. E atualizar ali uma relação, ou com um pastor, né? Ou com um líder qualquer. A atualização dos apegos disfuncionais ocorre numa dinâmica retroalimentativa. E isso é importante porque é no aqui e agora que as coisas estão se atualizando justamente nessa dinâmica retroalimentativa. A gente vê duas pessoas, por exemplo, que a forma como uma age e vive interfere na forma do outro agir. E a forma como esse outro age interfere de novo na forma do outro agir. E duas pessoas acabam se retroalimentando de uma forma, como se fosse uma dança, nem sempre muito da boa, mas acabam num passo bem certeiro, num passo de dança. Aí nós temos o dependente e temos o codependente. Mas esse codependente também faz o papel de dependente quando ele responde e dá o feedback do que ele entende, como ele vive com o outro. E aí esse outro também se torna o codependente. E aí nós temos as duas pessoas agindo dentro do mesmo sistema, dentro do mesmo contexto, onde as duas são dependentes e codependentes ao mesmo tempo na troca afetiva que fazem. E aí eu queria trazer um exemplo rápido para vocês de Provérbios 21, que é aquele exemplo de um casal que todos vocês conhecem. Só de olhar aqui, essa imagem já vai, vocês provavelmente já devem saber de quem eu estou falando. Mas é de Provérbios que diz assim, né, lá no versículo 9, Provérbios 21, 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Aqui nós temos um homem refugiado no canto do telhado, e temos uma mulher muito brava. Temos duas pessoas dependentes e codependentes aqui interagindo num passo de dança equilibradamente disfuncional. E lá no verso 19, trazendo o mesmo casal. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Temos duas pessoas aqui retroalimentativamente codependentes na relação. E aqui eu queria só apresentar rapidamente para a gente entender a dança desse casal, nesse conceito do ciclo de vulnerabilidades. Os dois estão altamente vulneráveis afetivamente. Aqui, por exemplo, temos o marido, temos a esposa,
E ali vocês veem no quadrinho lá, dos extremos, o V, representando a vulnerabilidade que cada um representa, que representa o sentimento. Como que você se sente? Como que esse casal de Provérbios 21 aqui se sente nessa relação? A gente sabe que ele está dizendo que é melhor ficar no canto do telhado ou no deserto, mas a gente vê, por outro lado, uma mulher muito briguenta e amargurada. Os dois estão se sentindo presos dentro dessa relação disfuncional. E ali no lado mais de dentro são as estratégias de sobrevivência. Tem um casal aqui tentando sobreviver nessa relação. Eles estão tentando sobreviver. E aí nós temos essas estratégias como a atuação. Como é que o casal atua? Ela vai ficando cada vez mais irritada. Ele vai fugindo e ela vai ficando irritada. E ela vai então, a partir desse relacionamento, ela vai elaborar, desse sentimento, vai elaborar algumas estratégias de sobrevivência e vai atuar também. Como? Brigando, atacando, cobrando. E ao ela elaborar essas estratégias de sobrevivência simples, nós ficamos ricos diante de Deus, ricos também nessa provisão do amor, que é um amor verdadeiro.